Legal, gente, chegando mais um programa Bate-Papo, agradecendo a sua importante companhia e começando esse bloco falando um pouco sobre direito trabalhista no Brasil. E tem uma pesquisa que mostra que a partir, ou mesmo com a reforma trabalhista de 2017, as demandas judiciais nas varas de trabalho só aumentam. Bom, é uma curiosidade, né? E para a gente saber um pouco mais a respeito, eu convidei o Dr. Arlan Ordakovsky, ele que é um brilhante advogado, especialista na área empresarial e também trabalhista, e nos contar essa demanda desenfreada, doutor, mesmo depois da reforma. Olá, Mário. Satisfação participar do programa novamente. Bacana, doutor. E é isso mesmo, né? Esse ano nós atingimos recorde de ações trabalhistas em trâmite, né? Número de processos trabalhistas ativos no Brasil, segundo dados do próprio Tribunal Superior do Trabalho, eles vão ultrapassar aí a casa de 4 milhões e 300 mil processos ativos. Só de processos ingressados serão mais de 2 milhões e 300 mil processos apenas neste ano. E isso é uma crescente desde 2020, né? Com a reforma trabalhista em 2017 nós tivemos uma queda no número de ações até 2020, no que começou a pandemia, de lá para cá começou a aumentar o número de ações novamente por alguns fatores jurídicos envolvidos aí e chegou a esse número exorbitante. Mesmo pensando que houve um aumento no trabalho informal, por que mesmo assim a curva do número de processos aumentaram, doutor? Então, teve alguns fatores, dentre eles, os principais que a gente pontua estão, primeiro, o fim da sucumbência para a justiça gratuita, né, ou o fim da sucumbência geral nos processos trabalhistas. Ou seja, errou, perdeu, paga. Isso. É isso. A reforma trabalhista trouxe esse cenário, né? Ela dispôs que o trabalhador, em caso de não êxito na demanda, ele pagaria a sucumbência ao advogado, honorários. E ele paga as custas judiciais também? Também as custas, era o que previa a reforma trabalhista, ele pagaria as custas, os honorários sucumbenciais, ou seja, os honorários ao advogado da parte contrária, do empregador, portanto, e também, por exemplo, os honorários de perícia. Então, isso fez com que as demandas do pós-reforma trabalhista fossem diminuindo, porque ele sentiu o impacto disso. Inclusive, vinham deduzidas, e mesmo que ele ganhasse parcialmente a ação, estas custas, estes honorários, eram deduzidos do montante que ele ganhava da empresa num êxito parcial. E isso diminuiu o ímpeto pelas ações trabalhistas. Só que, logo após isso, veio o julgamento do TST, acho que salvo engano primeiro, e depois do STF, em que foi analisada a constitucionalidade ou a legalidade deste dispositivo da reforma trabalhista pelo STF, inclusive, até porque foi discutido justamente a constitucionalidade ou não, e aí entendeu-se por excluir pela inconstitucionalidade do dispositivo que atribuiu essa responsabilidade ao trabalhador quando não exitoso no processo. Doutor Alan fala muito sobre a justiça da conciliação. Isso. A conciliação, no seu ver, ela alivia o número de ações dentro dos tribunais, ele facilita para a empresa e para o empregado, porque a gente sabe que a justiça tem um tempo bastante grande, né? Tem processos que tramitam ali há 3, 4, 10 anos, né? A conciliação pode ser um dos caminhos para resolver a questão momentânea de um ou de outro? Pode, como solução parcimoniosa, evidentemente, aí para as partes e que seja efetivamente
interessante voltada a diminuir o tempo de tramitação ao processo, a diminuir a beligerância, mas, para outro lado, ela também acaba sendo um estimulador de ações. Por quê? Porque fica sempre para o empregado ou para os colegas desse colaboradora a impressão de que, se propuser a ação, ele terá algo a mais algo a mais a pagar. E para o empregador sempre fica essa imagem também. Poxa, eu sempre acabo perdendo em algum aspecto, ou tendo que gastar em algum aspecto, né? Mas, a fim de controlar o número de processos de contencioso, reduzir o tempo processual, talvez sim. No Brasil, só para que você tenha um dado, a média de processos conciliados é de 40% a 44% do volume total de processos. Considerando este volume de processos ativos, passa da casa de milhão o número de processos conciliados anualmente. Então, é algo com êxito. Quase 50%? Sim, como solução, sim. Como solução, sim. Doutor Alan, tem um dado aqui que eu quero que você comente a respeito. Ele diz o seguinte, tem alguns setores no Brasil que mais litigam. São eles varejo, construção civil, serviços. Isso é uma coincidência ou existe algum efeito estrutural nesse segmento que faz com que haja maior demanda em ações trabalhistas? Entendo eu que, na verdade, no contexto, o setor de serviços, que é o líder, por exemplo, é pela quantidade de mão de obra contratada diretamente. Então, obviamente, isso acaba gerando um giro maior volume de demandas. Muitas vezes, aí, quando se parte para outros setores, tem muito a ver com o sistema em si de trabalho, metodologia de trabalho, né? Varejo encontra um desafio muito grande da jornada, né? Nos turnos de jornada, nos aspectos de trabalho aos finais de semana, enfim. Então, depende muito dessa dinâmica, né? Outro aspecto relevante é o turnover. Quando você analisa determinados segmentos, tem maior volume de turnover que outros. Um turnover alto também estimula um número maior de ações. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é alta, o empresário já sofre muito no Brasil, né? Não defendendo o empresário, mas pensando o seguinte, uma empresa, quando nela ocorre uma boa gestão, tem como ela se salvaguardar de futuros processos? Porque tem um dado aqui também que mostra, segundo estudo, que as micro e pequenas empresas sofrem mais com as demandas judiciais do que grandes empresas de porte, doutor. Isso é fato? É fato, sem dúvida nenhuma, até porque a empresa de médio grande porte, normalmente, ela já conta com uma assessoria jurídica qualificada, perfeito. Então ela se prepara melhor. Primeiro que ela, se bem gerida, ela vai trabalhar o consultivo e o preventivo acima de tudo. E isso tende a diminuir sensivelmente o número de ações ou até acaba por mitigar também, né, o impacto das ações em si, ou seja, as condenações. Ela tem maior nível de assertividade e êxito nas ações e, por isso, o impacto financeiro acaba diminuindo consideravelmente. Já a pequena e microempresa, ela, com a falta de um preventivo, este impacto tende a ser a maior, o volume de condenações ou a necessidade de estabelecer acordos, ela aumenta e, claro, pela sua estrutura financeira em si, este impacto financeiro, proporcionalmente, ou ele seja, acaba afetando aquele mais passivo o caixa. não vai abalar tanto a estrutura de grandes empresas. Exatamente, Já pequena e média, qualquer passivo já desestrutura. Sim.
E mais, né? A grande empresa tende a ter um passivo proporcionalmente numa discussão da mesma tese e causas semelhantes, o impacto financeiro para ela na ação em si tende a ser menor por conta de uma gestão melhor do contrato de trabalho. E essa gestão tem muito a ver com o trabalho preventivo. Mas some-se a isso com o fato de que, geralmente, a empresa conta com RH bem estruturado, com um departamento pessoal bem estruturado, com uma gestão da relação de trabalho por líderes com melhor formação, e isso tudo impacta na harmonia desse contrato de trabalho do início ao fim, ou seja, no seu Perfeito. encerramento. Doutor, analisando a jurisprudência, vê-se que as falhas são basicamente as mesmas, né? Quando o empregador é condenado. Basicamente são as mesmas falhas, né? FGTS, atraso na carteira, algumas falhas tem como ele se instruir para evitar essas falhas recorrentes? Acima de tudo, e aqui também falando diretamente para as micro e pequenas empresas, né? Hoje, se não for possível um acesso direto a um jurídico com uma visão preventiva, tem as associações empresariais que muitas vezes contam com um jurídico bem estruturado e que fornece esse trabalho consultivo e preventivo qualificado e que possa fazer eles terem um tratamento melhor destas questões que geram muitas demandas. Então, eu estava vendo um dado estatístico, ele fala aqui sobre as empresas que contratam através da pejotização, que fica aquela pergunta: é empregado ou é pessoa jurídica? E acha meio que uma brecha na lei para você contratar um funcionário sobre aqueles 3 pilares, né? Ordem, tempo, né? E o terceiro, não me lembro agora, que caracteriza que é e a subordinação. Que está dentro da ordem, né? Dentro, então né? Seria, na verdade, 4, então, habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Isso por si só não caracteriza um vínculo empregatício, mesmo que a forma de contratação seja através da pejotização? Sim, o que se discute hoje em dia é justamente isso, tanto que nós temos aí uma determinação geral de suspensão de todas as ações que discutem a pejotização, né? E pejotização é um termo pejorativo para a terceirização, de modo geral, ou, sobretudo, terceirização de atividade fim dentro das empresas, né? Em que o ministro Gilmar Mendes determinou, ao julgar um processo, a suspensão de todos que tratam da mesma matéria no país, justamente para que haja uma decisão que abranja todo o judiciário, não basicamente em uma orientação, mas quanto à determinação de uma linha de decisão sobre casos que envolvam a contratação de terceiros pela empresa. Nesse âmbito, é importante que se diga que a pejotização, ela também cresceu muito no período pós-reforma trabalhista, onde se definiu, inclusive acompanhado de um julgamento do STF, sobre a legalidade e constitucionalidade da contratação de mão de obra que trabalhe diretamente na atividade fim das empresas, né? Uma vez definido isso e com a reforma trabalhista também previsto em lei específica que é possível esse tipo de contratação, as empresas passaram a optar, em muitos casos, pela contratação de profissionais que se tornaram PJs, né? Profissionais com CNPJ e não com CPF, como muitos dizem, né? E esse número cresceu e, obviamente, acabou levando a muitas demandas à Justiça do Trabalho. E algumas dessas demandas chegaram ao STF, que teve que se manifestar. E as primeiras decisões do STF foi no sentido que, uma vez, e sobretudo neste sentido, né,
uma vez havendo lei específica que trate da relação profissional ou de serviços, como, por exemplo, o transporte de cargas por conta de terceiro, o famoso frete, ou o caso da representação comercial, né? Então, que estabelece que essa relação é efetivamente de prestação de serviço, tem um caráter comercial e sendo o prestador um profissional habilitado, essa relação não é, a discussão dessa relação não é de competência da Justiça do Trabalho, e sim da competência da Justiça Comum. Então, primeiro, este contrato deve ser anulado pela Justiça Comum para só então ele poder vir para a Justiça do Trabalho e lá ser debatido. Então, este cenário acabou criando inúmeras ações e agora houve ali um conflito entre STF e os tribunais regionais e Tribunais Superior do Trabalho quanto à linha de entendimento destes casos. Um outro tipo de profissional que também ficou sob júdice aí e que teve o entendimento do STF reconhecido como de prestação de serviço foram os famosos hipersuficientes, né? Os profissionais que ganham acima de 2 tetos da Previdência e que têm curso superior, sob entendimento de que estes profissionais, pela formação educacional, cultural, pelo nível de maturidade, entendimento e autonomia para tomar as suas próprias decisões sobre gestão da sua profissão, teriam capacidade para definir em que regime queriam levar essa relação estabelecida com a empresa contratante. Doutor Alan, nós estamos gravando aí o último programa do ano e torcemos para que 2026 as empresas possam atingir um patamar de crescimento, né? Se você fosse dar uma dica para pequenos, médios e grandes empresários que estão nos assistindo, para evitarem tantos dissabores na Justiça do Trabalho, qual a dica que você daria número 1? Conscientização. Conscientização. Sem dúvida nenhuma, tenho consciência dos seus direitos e deveres, assim como tenho consciência e conhecimento sobre os direitos e deveres de seus colaboradores em todos os aspectos, sejam eles terceiros, sejam eles colaboradores CLT, empregados efetivamente. E essa consciência e esse conhecimento vem de ter profissionais qualificados assistindo à corporação, assistindo à empresa e que sejam especialistas, não apenas, falando aqui da minha área, né? Não apenas em direito do trabalho, mas o direito do trabalho aplicado ao seu segmento de mercado. Perfeito. Hoje, a rigor, o empresário mais consciente e que tem um nível de maturidade na gestão do seu negócio não procura mais um advogado especialista em direito do trabalho. Isso ele encontra dentro de 1,5 milhão de advogados que nós temos no Brasil. Aliás, somos o país com o maior número de advogados disparado no mundo, né? Nós temos aí a média de 400 a 500 mil destes são advogados trabalhistas. Então, cabe mais você dizer apenas que é um especialista em direito do trabalho para se diferenciar, né? Por quê? Porque o empresário ele está procurando um advogado na área trabalhista que seja especialista no seu negócio, que entenda adequadamente como funciona a estrutura, a dinâmica das relações do trabalho da sua empresa. Perfeito. Bom, eu vou colocar na tela aí, para você que queira conhecer um pouco mais a fundo o trabalho do Dr. Alan e evitar erros, né? Sem dúvida nenhuma. Consulte sempre o profissional que evita erros futuros, né, doutor? Muitos, inúmeros, sem dúvida nenhuma. Então está na tela aí, Dr. Alan Carlos Ordakovski, e ali está Alan Carlos Ordakovski, é o Instagram, né, doutor? Isso, Alan Carlos Ordakovski. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Mário. Até o próximo ano. Até o próximo ano e que venham outros programas assim. Se Deus quiser. Satisfação. Vamos chamar o intervalo, já voltamos em 1 minuto. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter.
Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância, com laboratórios reais para aulas práticas de verdade e uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Gente, eu vou falar agora com o Fefo Miléu. Fefo é Fefo ou Fefo? O Fefo é Luiz Fernando. Luiz Fernando. Fefo é apelido. Como é que surgiu esse apelido de Fefo? Fefo era o seguinte, um tio meio preguiçoso, na verdade. Porque quando eu era pequenininho, eu era muito gordinho. E me chamavam de Fernando Fofo. E daí um tio preguiçoso falou assim, Fernando Fofo é muito longo. Vamos chamar de Fê de Fernando e Fô de Fofo. Daí ficou Fefo e... Você é curitibano, Fefo? Eu sou ponta-grossense, nasci em Ponta Grossa, mas vim para Curitiba com 10 meses. Torcedor do Operário. Não, na verdade... Fantasma lá. Na verdade, não torço para ninguém lá, porque eu vim muito cedo para Curitiba, então sou um curitibano já me considero curitibano. Bom, o Fefo Miléu, gente, é psicólogo clínico, né, Fefo? Psicólogo clínico. E também escritor. Esse é seu segundo livro? Esse é meu segundo livro. E olha que interessante, deixe de ser um bunda mole ou ser bunda mole? Deixe de ser bunda mole. Porque o um seria um, né? Deixe de ser bunda mole. Deixe de ser bunda mole. O que significa um bunda mole na concepção desse livro? Na concepção do livro, bunda mole é aquela pessoa que deixou de viver sua vida para viver a vida dos outros, para agradar os outros. Então é aquela pessoa que vive pedindo licença e por favor e pedindo para que os outros avaliem e validem a sua própria vida. Isso é ser um bunda mole. Ele delega suas mazelas sempre ao outro. Ele não vive a vida dele, ele vive para os outros, ele espera que os outros validem a vida dele e, portanto, ele nunca assume a responsabilidade. Ele carece de aprovação dos outros? Ele carece da aprovação dos outros, ele precisa da validação dos outros, é aquela pessoa que sempre diz sim quando queria dizer não, é aquela pessoa que não coloca limite, é aquela pessoa que não tem fronteiras estabelecidas, ou seja, todo mundo passa por cima e o pior, um bunda mole nunca é respeitado. Você diz aqui no teu livro que esse bunda molice, ele pode ser uma epidemia? Pode ser não, ele é uma epidemia. É uma epidemia. É uma epidemia. Porque assim, graças à psicologia clínica, né, você tem acesso a muitas pessoas. Né? E de certa forma, uma das coisas que pega muito as pessoas é chegar numa determinada idade da vida, e isso acontece ali pelos 45, 50 anos, 40 a mais, digamos assim, que a pessoa olha em retrospecto para a vida e fala assim, puxa vida, eu vivi a vida da minha mãe, vivi a vida do meu pai, vivi a vida do meu marido, da minha esposa, da minha empresa, dos meus filhos, mas eu não me reconheço na minha vida. Eu nunca vivi a minha vida. Mas, de certa forma, o ser humano não tem muito disso, dessa conflito de personalidade, quem eu sou, será que valeu a pena? Não é muito do ser humano isso, Fefo? Sim, isso é do ser humano. Só que a resposta para isso, quem sou eu, não vem do outro. Vem da sua busca, né, no contato com os outros, nos relacionamentos. Então, os outros te servem para você se ver, mas é na medida em que você vai delimitando a fronteira do seu relacionamento com os outros que você começa a se perceber. Mas vem cá, Fefo, o bunda mole, ele nasce um bunda mole ou ele vira um bunda mole? Qual é o sintoma que ele é ou está virando um bunda mole? Veja, é uma junção de fatores. Existem muitos traços de personalidade, né? Uma pessoa muito passiva pode se tornar um bunda mole, mas também existe uma coisa de criação. Então, pessoas, isso acontece muito no mundo feminino, mas alguns homens também passam por isso, né? Que é aquela coisa assim de você viver para ter que agradar as outras pessoas. Então você começa agradando seus pais, você não pode dizer não para os seus pais por uma série de motivos, você é forçado, né, ou doutrinado a ser aquela pessoa boazinha, a ser aquela pessoa legalzona. Né, que agradar todo mundo. Que você precisa agradar. Né? Então o que acontece é que se em casa você não tem a chance de treinar
comportamentos mais assertivos do tipo, eu quero isso, eu não quero isso, tal, né? Porque em casa eu treino. E o problema é o seguinte, Mário, sabe qual que é o problema? É que hoje a gente já tem uma vasta pesquisa acadêmica dizendo assim, que a falta de comportamentos assertivos, por exemplo, saber dizer não, né? Dizer assim, isso eu não quero, ou isso eu quero, ela já é correlacionada com a ansiedade. Ou seja, quanto menor o seu comportamento assertivo, mais ansiedade você vai ter. Quer dizer, Você não está ligado a baixa autoestima? Tá ligado a baixa autoestima. Só que a autoestima, aí é que tá, a autoestima só vai se estabelecer na medida em que você confiar que você é capaz de estabelecer uma fronteira na qual os outros passem a te respeitar. Porque a autoestima não é necessariamente eu gostar de mim. A autoestima é fazer com que o outro me respeite. Mas não passa pelo autoconhecimento? Passa por um autoconhecimento, só que esse autoconhecimento, ele, embora o nome seja auto, né, conforme eu estava falando no início, muito daquilo que eu reconheço em mim é a margem de manobra que eu tenho para lidar nos meus relacionamentos. Se eu não tenho margem de manobra, ou seja, se não existe eu, se não existe o meu território, né? Eu costumo falar o seguinte, você tem que olhar para baixo e pensar assim, ó, este metro quadrado que eu estou aqui, eu tenho que ser proprietário. Se eu não for proprietário desse metro quadrado aqui, eu não vou ter autoestima, eu não vou ter autoconhecimento, eu não vou ter auto nada. Por quê? Porque se eu deixar com que as pessoas invadam o meu metro quadrado, eu perco tudo isso. Por outro lado, se eu finco uma bandeira no meu metro quadrado, que é o metro quadrado mais importante que existe, não é na Vieira Soto, não é em outro lugar. É esse metro quadrado é o mais importante e o mais caro, psicologicamente falando, que existe. Se eu sou dono responsável por esse metro, eu vou escolher quem entra, quem não entra, quem fica e por que fica. Mas pegando um gancho na tua fala, você falou sobre ser respeitado, né? Impor limites. Mas isso precisa ser algo sutil e contínuo. Porque senão a pessoa diz, opa, o que é? Tá mudando a hora para o outro comigo? Você era tão bonzinho, agora tá todo querendo botar a banca? Porque você não pode sair dizendo, me respeita, me respeita, hein? Acabou a brincadeira. Não fica algo meio falso? Não, falso é justamente o oposto. Falso é você toda vez se conformar ao desejo do outro, né? Sabe o que é falso? Falso é eu te perguntar assim, Mário, você gosta de azul ou de amarelo? Porque eu prefiro o azul. Você fala assim, poxa, eu prefiro o azul. Por quê? Para me agradar. Daí o nosso colega chega para você e, Mário, você prefere o azul ou o amarelo? Porque eu gosto do amarelo. E você na minha frente fala que você prefere o amarelo. Ou seja... O Maria vai com as outras? Você, Maria, vai com as outras porque... Então, você falou que você gosta de azul para me agradar, falou que gosta de amarelo para agradar o outro, vai falar que gosta de verde para agradar o outro. Ou seja, você passa a ser uma pessoa não confiável. E esse que é o problema. Por quê? Porque se você vive sua vida para agradar o outro, você passa a ser uma pessoa que não seja confiável. O único jeito que eu tenho de confiar em você é você me dizendo o que você realmente pensa, o que você quer. Mesmo que eu não goste. Porque, veja, quando você diz assim, as pessoas não vão gostar que você mude. Claro que elas não vão gostar. Sabe por quê? Porque elas tinham um benefício. Quando elas faziam tudo o que você queria. Será que gostavam realmente dela ou gostavam do que ela lhes entregava? Não gostavam dela. Porque, por sinal, isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Quando você mudar e realmente for o proprietário do seu metro quadrado, é daí que você vai saber quem realmente ama você e quem não ama. Porque assim, quem só está com você por causa do benefício, sabe o que vai fazer? Vai dizer exatamente isso. Poxa, como você mudou, você era tão legal. Não se trata de ser legal, se trata de ser justo. Você tem um método, né, que é os três S's, é isso? Eu falo sobre os 3 Is. 3 Is. 3 Is. O processo de desbundamolização é te tirar dos 3 Is. Então, se é um processo, ou seja, então todo bunda mole pode deixar de ser um bunda mole. Tanto é que... É isso que diz o livro. O livro diz isso e vou mais longe. A metade do livro é uma história autobiográfica. Por quê? Porque eu era um bunda mole. Então, eu não falo de bunda mole do ponto de vista teórico. Eu era um bunda mole. Só que eu passei por um processo de desbundamolização pessoal, no qual eu me tornei um ex-bunda mole.
Então, se você entrar nas minhas mídias sociais, você vai ver lá que eu estou lá, Fefo Miléo, o ex-bunda mole. Olha só. Então, o que eu faço com o livro é ensinar as pessoas o método pelo que É um passo a passo aqui, né? É um passo a passo. Eu tô vendo aqui, você não é quem pensa que é. Antes de deixar claro, o Fefo me disse, Mário, isso aqui não é um livro de autoajuda. Não, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Se for autoajuda, é só autoajuda para mim. Né? Mas não, se você comprar isso aqui como autoajuda, você tá enganado. Não, ele é um livro que vai te mostrar um direcionamento para você começar a assumir o seu metro quadrado e ser responsável por esse metro quadrado. É um método? É um método? É um método porque dentro dele eu coloquei em 4 capítulos um caminho, método é caminho, né? Um caminho que é o mesmo caminho que a gente usa na psicologia clínica. Né? Então você começa lá, né? E eu dei nomes diferentes, né? Localização, determinação, roteirização e realização. Então você passa, tem exercícios, eu proponho exercícios para que você consiga, né, chegar onde você precisa. Então é um método Vamos mesmo. entender isso aí. Bunda mole pode ser medroso? Como é que nós vamos sintetizar? Se eu dissesse, olha, vou vender esse livro, ó. Aqui tem um manual para você deixar de ser um bunda mole. Isso. Mas eu poderia colocar aqui dentro uma outra palavra, Sim. ou algumas palavras. Quais palavras eu colocaria dentro desse balãozinho para dizer, olha, compre esse livro ou fale com o Fefo para você deixar de ser o quê? Um irresponsável. Irresponsável. Um bajulador. Deixa eu ver uma outra palavra que a gente pode ter aqui. Um frustrado. Frustrado. Porque Então, tem pessoas que passam uma vida toda num mundo de frustração, vivendo na Alice no País das Maravilhas? eu vou te contar uma história bem rapidinha para resumir essa conversa, né, porque isso é muito importante. Eu gosto de pensar assim, quando a gente nasce com um quebra-cabeça. Ok. Com um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça você vai ter que montar com 50 anos de idade. Só que à medida que você se relaciona com as pessoas, você vai negociando essas peças. Se você é o bunda mole, você negocia muito mal essas peças, certo? Ou você vai perdendo essas peças ao longo do caminho. Quando você chega aos 50 anos, você vai montar esse retrato. E esse retrato é o quê? Esse quebra-cabeça é o quê? É o teu retrato, é a tua face. É ali que você se enxerga. O que acontece com o bunda mole? Ele negociou muito mal. Ele disse sim quando ele queria dizer não. Ele fez as coisas para agradar os outros. Ele não foi atrás dos sonhos dele, ele foi atrás dos sonhos que os outros fizeram para ele. Então, quando chega com 45, 50 anos, quando você monta, tá faltando tanta peça que você não se reconhece. Frustração total. Você não se reconhece, você se frustra com a sua vida. Por quê? Porque você negociou muito mal, Mário. Então, o que eu digo para as pessoas é, dá para se tornar um ex-bunda mole. Só que agora, você vai ter que voltar, renegociar suas peças, né? Claro que a gente não tem todas as peças, porque se relacionar a isso. Mas você nunca mais vai poder montar o teu quadro e não se reconhecer porque você deixou de negociar bem as peças. Bom, a responsabilidade é essa. Mais tarde do que nunca, né, Fefo? Não, com certeza. Ah? Vocês me chamam de fofa, eles chamavam de Fernando Fofo. Por isso que veio meu apelido, Fernando Fofo. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se 5 minutos antes de você partir para um outro plano, você conseguir se tornar proprietário do seu metro quadrado, Já valeu a pena. Você viveu uma vida que valeu a pena. Deixa eu mostrar para você então esse livro aqui, você está vendendo ele como? De que forma? Que as pessoas podem comprar? Eles podem comprar através do meu Instagram. Coloca na tela, João. O Tá ali, Fefo Miléo. Fefo Miléo. Fefo isso, Miléo. É o Instagram, Fefo Miléo. Ok. F-F-O-M-I-L-L-O. Tem lá na bio do Instagram, você entra lá, clica no livro, compra o livro, paga o livro, o frete é meu. Você recebe na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Isso aqui deve ser libertador, né? Isso é libertador. E veja, sabe por que eu estou fazendo força para vender esse livro? Né? Porque eu quero que ele chegue no maior número de pessoas por causa dos feedbacks das avaliações que eu recebi. Bacana, As pessoas que não tinham a menor obrigação de me mandar mensagem, né? E eu gosto de andar com as mensagens no celular, porque essas mensagens são que me motivam, elas falando assim, pessoas de 40, 50, 60 anos falando assim, cara, o teu livro me fez eu fazer algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Bacana, Né? Eu falo assim, o livro, ele tem o elixir da coragem, do qual você precisa tomar 2 gotinhas para poder liberar a sua vida. Fefo, muito obrigado. Volte mais vezes, viu, pra gente Poxa, conversar. eu que agradeço. Deixa eu colocar de novo na tela aqui o livro. E, João, coloca novamente lá o Instagram do Fefo Miléo.
E você pode adquirir esse livro através do Instagram e também conversar com esse brilhante psicólogo e dizer, olha, Fefo, eu não quero mais ser bunda mole. Dá uma forcinha aí, como é que eu posso fazer para mudar a minha vida em 2026? E você sabe o que acontece? Tem muita gente falando, mas eu não sou bunda mole. Em alguma área da sua vida, aspectos. com algum relacionamento você Perfeito. é. E outra coisa, se você não for, eu te garanto que você conhece alguém que é e que você pode ajudar. Dê-lhe presente. Tá bom. Fefo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Chamar o intervalo, gente, já voltamos em um minuto. Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Gente, eu converso agora com o professor Ricardo Bayer Peterson, ele que é terapeuta e já tem a sua clínica há mais de 20 anos. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Bem-vindo, estou aqui. Estamos aqui para falar de 2025, chegando no final, 2026 já está ali, batendo na porta. Eu há pouco, o professor Ricardo, eu falei com um outro profissional, o Fefo Miléo, ele que é psicólogo, e nos deixou esse livro, Deixe de Ser Bunda Mole. Então vamos trazer esse assunto à baila. Tem pessoas que nessa época do ano começam a fazer uma análise, né, do ano que passou, do que gostariam de fazer, e aí vem ano, vira ano, e tudo vira papel amassado. Aham. Isso é ser um bunda mole? Pois olha, bom, primeiro que é fato que esse é um momento de reflexão, né, para todos nós, né? É um marco, né, uma virada, né, é um momento. Então ele é importante. Então sempre de um ano para o outro, a gente olhar o que aconteceu e pensar no que há de vir é importante. É positivo. Temos que fazer. Agora, se a gente ficar sempre rodando e ano que vem vai ser melhor e ano que vem vai ser melhor, se isso é ser bunda mole, talvez não necessariamente. Talvez a grande questão, Mário, nessa de ficar rodando, né? Não sei se você já ouviu falar da história do Dia da Marmota, né? O Dia da Marmota é considerado um termo, uma ideia de que é como se aquele dia nunca acabasse, né? E sempre rodasse de volta, sempre se viesse de volta, o ciclo de volta. Poxa, de novo estou eu aqui prometendo que ano que vem vai ser melhor, de novo estou eu aqui lamentando pelo ano que passou, né? Então, eu acho que o grande problema não é ser, nesse sentido, né? Não é ser um bunda mole ou não, mas é a gente fazer uma expectativa talvez muito errada em relação aos nossos anos. Não dá para dizer que o meu ano foi ruim e o meu ano que vem será maravilhoso, né? Mas dá para dizer que eu tive problemas e dificuldades no ano que passou e ano que vem eu também terei problemas e dificuldade. Esse ano que passou eu tive vitórias. Ano que vem eu terei vitórias, né? Então talvez a gente olhar isso de maneira mais consciente seja não uma tão grande pragmática, né? Talvez. Não olhar não tão ilusória. Ilusório, crítico, né? Isso. Eu acho que a autocrítica é boa. Agora, se criticar demais também pode ser prejudicial, não, professor? Sim, eu preciso olhar o ano que passou e olhar e falar assim, caramba, aquele momento em que eu errei, eu não preciso jogar pedra naquele momento que eu errei, eu posso abraçar aquele meu momento, né? Eu posso aprender com os erros. Eu abraço ele com compaixão, sem vitimismo, é claro, né? Com compaixão aos meus problemas, às minhas dificuldades que eu tive durante o ano. Eu busco entender o que eu aprendi e o que eu posso mudar, né? E eu posso entender que isso que eu passei é uma baita de uma ferramenta para o ano que vem. Mas não significa que eu não vou ter desafios ano que vem, né? E aí eu acho que uma das grandes questões é realmente ter uma consciência de que a vida é uma luta e que você tem que se posicionar. Eu até estava conversando um pouquinho com o rapaz ali, com o senhor também
que escreveu o livro, o Fefo Milléu? Milléu, eu não conhecia, conheci ele agora, né? E uma das coisas que ali a gente conversando, eu percebi que não ser um bunda mole, na verdade, é ir conquistando ao longo da vida também mais calo, mais fortaleza e sabendo que a gente vai ser alguém melhor, né? Então, não ser o bunda mole é se construir. O começo ali tem uma parte que ele fala assim, todo mundo nasce bunda mole, né? E é verdade, todo mundo nasce bunda mole. Ontem eu era mais bunda mole do que hoje, né? Entendi. E aí a gente vai crescendo e melhorando. Mas É ter isso essa que visão, acontece eu acho entre um ano e outro. Ter essa visão é crescimento, né, professor Claro Ricardo? que é. Eu tenho que estar consciente dos meus erros, aprender com eles e querer deixar de ser uma pessoa fraca, né? Vamos sair desse termo bunda mole, deixar de ser uma pessoa fraca e querer melhorar. Sim. Sem fazer grandes projetos, nada tão auspicioso. É que grandes projetos dependem, né? Pode ser que seja grande, desde que ele seja pé no chão. Eu posso ter um grande projeto na minha vida, desde que ele seja algo consciente, algo pé no chão, algo factível, né? Algo que eu sei que é possível chegar lá através do processo, né? O que não dá para ser um grande processo ou um grande projeto fora da realidade, fora da casinha, né? Ilusório. Isso não dá para ser, né? Mas esse fator tempo, cobrança, calendário, época do ano, aceleração do tempo, internet, comparação um com o outro, não é tudo isso que dá esse tilt na cabeça das pessoas? Por isso que é importante o final do ano. Você não percebeu que hoje, ao vir para cá, eu estou percebendo que tá todo mundo se preparando para o Natal. Sim. E aí tá todo mundo se preparando para aquele último dia de trabalho e tal. Por quê? Eu quero parar. Eu quero dar uma relaxada. Eu quero agora parar o ritmo. Então, esse momento é extremamente importante para parar. Você acha essa importante e loucura. saudável isso, professor Claro Ricardo? que é. Precisamos parar. Precisamos parar em algum momento, refletir, entrar no nosso interior ali, entender o que a gente fez, o que fará. Então, dar uma parada agora é importante. Dar uma desacelerada, né? Claro, algumas pessoas não podem por questão de trabalho, por questão do que estão fazendo, né? Mas quem puder, dar uma parada sim. É importante. Planejamento? Planejamento, Necessário? planejamento é extremamente importante. Só que o que é planejamento? Mário, as pessoas quando planejam, elas pensam que planejam. Ou seja, eu falo assim, ano que vem eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero ser diferente, eu quero melhorar aquilo, quero tal, mas tudo aqui. Você já viu de onde vem a palavra planejamento? Plano. Plano. É plano. Então eu tenho que tirar para esse plano. Então coloca num caderno, coloca lá, quer fazer no computador, escreve, coloca para fora, desenvolve, não fica aqui. Mas Então o plano planejamento sem é importante, mas ele escreva, coloque ele para fora, desenvolva ele, não fique só aqui no mundo das ideias. Professor Ricardo, então vamos jogar uma pimentinha aí. E se eu planejo, ponho no papel, visualizo e não tem ação? Titubeia, Não para, tem ação. não faz. Não faz. Não vai E aí adiantar. vem o ano de novo, eu estou naquela corrida de pagar conta, de pagar boleto, leva filho, busca filho, vai para cá, aquela loucura toda. E eu olho, tipo, poxa, lá no começo do ano eu falei que eu ia fazer isso e ficou no papel. É o que acontece com muita gente, né? Colocar no papel e não fazer. Ou planejar e não fazer. Isso gera frustração. Essa frustração leva eu a cada vez mais desanimar. E aí talvez esse final de ano eu falar, quer saber, não vou nem planejar, só vou seguir a vida. O que fazer para não ficar só no papel? Primeiro, como a gente falou, planeje algo factível, algo que esteja na sua condição, né? Que esteja ao seu alcance. Não faça algo que seja extraordinário dentro daquilo que você já fez, né? Segunda coisa, coloque metas, um pedaço esse, outro pedaço. E também outra coisa que é importante, vamos colocar como terceira, já que eu estou numerando, né? Coloque gratificações no meio do processo.
né? Então, se eu conseguir fazer até março aquilo que eu estou planejando fazer, eu vou me deixar, eu vou me dar de presente isso, eu vou entender que eu estou no caminho certo. Então, é outro jeito de colocar essa ação em dia. E outra coisa é compartilhe. Então, eu posso planejar aqui e eu vou falar, Mário, seguinte, ano de 2026, eu quero fazer isso, isso e isso. Então, a partir do momento que eu compartilhei com o Mário, eu tô ferrado, porque quando eu ver o Mário, eu vou lembrar que eu falei para ele, Já de contou pra alguma alguém. forma, Interessante. de alguma forma eu me comprometo. Interessante isso, viu? Então isso ajuda bastante, compartilhar com o outro, né? Pra gente E aí fina- tem mais um monte de dicas aí que podia dar, né? Para gente finalizar, a gente ouve muito falar agora dois termos: gratidão, Tá? seja grato, e somos co-criadores. Você, como terapeuta, mais de 20 anos lá de clínica, o que você acha dessas duas palavras? Gratidão e somos co-criadores de tudo na nossa vida. Bom, quando a gente fala co-criador, a gente poderia pensar isso de maneira mais metafísica, do tipo, eu mentalizo e aquilo acontece, né? Não vou entrar nesse mérito, mas eu posso ser co-criador na seguinte maneira: se eu estou pensando que eu quero algo, eu de certa forma vou começar a fazer as coisas para que aquele algo aconteça. Então, nesse sentido, eu acredito no co-criador. Porque quando você escreve num papel e conta para alguém teu plano, você basicamente você está co-criando. Co-criando. Quer ver uma dica para ser co-criador? Outra dica para você conseguir fazer o plano virar ação é o seguinte: você nunca está buscando algo pelo algo em si. Você nunca está buscando a coisa. Então, quando você está planejando a coisa, você não está buscando a coisa. Você está buscando uma sensação que a coisa vai te dar. Então, imagine você em dezembro de 2026, se você conseguir aquilo que você planejou. Qual a sensação que você vai sentir, Mário? Você vai sentir felicidade, alívio, sucesso, satisfação, orgulho. E aí, se você pensar que você está buscando essas sensações, aí você vai ser um co-criador. Porque daí você vai fazer as coisas para que você chegue naquela sensação. Então, outra dica para não deixar de agir, ou seja, para não procrastinar, é lembrar da sensação que você está buscando, né? Que talvez você não está sentindo hoje, porque você não fez ao longo do ano. A sensação da vitória é uma forma É a de motivação. A motivação. É a motivação. Puxa vida. É o que mais ou menos o técnico fala dentro do vestiário para os jogadores. Imagine você já erguendo a taça. Isso. Então você se sentir já como ganhou aquilo que você planejou. É isso? Exatamente. E bacana. agora, em relação à gratidão, eu posso pensar ela de maneira religiosa, dentro de uma fé, onde sim temos que ser gratos por tudo que temos, pelas condições que temos de vida, mas se a gente pensar psicologicamente, a gratidão, ela é na verdade levar a vida com leveza, né? Quanto mais grato, mais leveza. Quanto mais leveza, mais funcionam as coisas. Quanto mais funcionam as coisas, mais grato. É algo bem funcional. Bem funcional, exatamente. Bom, eu vou colocar na tela aí o contato do professor Ricardo Bayer Peterson, ele que tem mais de 20 anos com um tratamento terapêutico. Uma das ferramentas que ele usa também é a hipnose clínica. E para você que quer ter o próximo ano mais equilibrado, vale a pena você buscar sempre um profissional, né? E avaliar a sua trajetória, né, professor? É sempre importante, até eu busco os meus. Todo mundo tem o seu. Então, o nosso programa de hoje, nosso último programa de 2025, foi todo ele inspirado para você que está nos assistindo, trazendo, não dicas, né, mas um pouquinho mais de informação que, se você quiser pegar, pensar, absorver e colocar em prática aí, o nosso objetivo é que você tenha aí um ano próximo aí realmente vitorioso, né, que você viva realmente com abundância. Afinal, nós viemos nesse mundo para isso, para vivermos em abundância, né, professor Ricardo? Exatamente. Muito obrigado, viu, professor Ricardo? Gratidão, Feliz Natal Até e Feliz o ano Ano que Novo vem. para todo mundo aí, né? Bom final de ano a todos, obrigado e até um próximo programa. Tchau, tchau, gente.